Eu tenho certeza que você teve um filme na sua infância que marcou a sua vida para sempre. Foi ou não foi? E eu tenho certeza também que os seus filhos estão tendo a mesma experiência hoje, e isso é maravilhoso. Vamos conversar um pouco sobre isso agora. Todo mundo tem um filme que marcou a sua infância. Se você é cristão de berço, ou seja, se você nasceu em uma família cristã, talvez esse filme que te marcou a infância seja o famoso filme Deixados para Trás, que fala sobre o arrebatamento da igreja na perspectiva de quem não subiu com ela. Eu tenho um amigo que diz que ele cresceu com isso na cabeça. Depois que ele assistiu o filme, ele ficou procurando o tempo todo saber o que ele precisava fazer para não ser deixado para trás. Imagina aí o tamanho do impacto desse filme na vida dele. Agora, se você não nasceu em um lar cristão e se você acompanhava a sessão da tarde na TV, talvez esse filme que marcou a sua infância seja aquele filme Meu Primeiro Amor, My Girl em inglês, em que o Macaulay Culkin morre no final picado por um monte de abelhas. E talvez daquele dia em diante, depois de ter assistido a essa cena, você nunca mais tenha olhado para as abelhas do mesmo jeito, né? Quem sabe você até tenha pesquisado e depois que descobriu que as abelhas matam mais do que tubarões, você saiu falando disso para todo mundo e ficava brigando com quem se aproximava de flores na rua. Mas a verdade é que todo mundo tem uma história especial, um filme que marcou profundamente a sua vida. Quando você se viu em um desses exemplos que eu falei aqui, certamente você se lembrou com carinho dos sentimentos que esses filmes causaram em você naquela época e ainda causam até hoje. Eu poderia dar outros exemplos, como os filmes do Rocky Balboa, que faziam a gente sair por aí querendo ser boxeador ao invés de jogador de futebol, ainda que fosse por um pouco de tempo. Mas o ponto aqui que eu quero destacar é quão profundamente esses filmes, essas histórias, eles impactaram as nossas vidas e como eles contribuíram para a visão de mundo que a gente foi formando, foi construindo ao longo da vida. Com os nossos filhos não é diferente. Os conteúdos que eles consomem hoje vão influenciar e já estão influenciando a maneira como eles enxergam o mundo. Deixa eu te dar um exemplo. Certa vez, eu e meu filho Gabriel, a gente estava brincando com Lego e ele estava com alguns bonecos de Lego e eu com outros bonecos. E cada um de nós construiu então seus próprios castelos, seus próprios carros, seus próprios exércitos. E chegou a hora do grande embate. E o Gabriel estava em vantagem porque ele tinha um boneco do Batman. E então eu ataquei com os bonecos que eu tinha, né, os bonecos que eu tinha do meu lado, e o Batman acabou atingindo boa parte dos bonecos que eu tinha. E aí eu disse, pronto, perdi. E aí ele falou, por quê? Eu disse, ué, eu não tenho mais bonecos. E aí ele, pega esses aí que estão caídos. Eu falei, não, esses aqui eu não posso jamais. O Batman já destruiu eles. E ele, pai, o Batman não mata os vilões. Ele os prende em Arkham. E eu fiquei surpreso e perguntei, e por que o Batman faria isso? E o Gabriel respondeu, ora, se o Batman matasse os vilões, ele seria tão mal quanto os vilões. E eu disse, olha, é verdade. E naquele dia, a ética do Batman ficou mais clara para mim. Essa é uma lógica que está presente em boa parte dos filmes e desenhos do Batman. Eu acho que em algum momento ele até deve falar isso claramente em um dos desenhos, dos filmes. Eu não sei dizer se sim ou se não, porque se ele disse, isso não me marcou. Afinal, esse princípio não é novo para mim. Eu já li em Romanos 12:17, por exemplo, que não devemos pagar o mal com o mal. Para nós, adultos, esse princípio já está internalizado. Mas para o Gabriel, essa deve ter sido uma ideia muito impactante para ele, porque o marcou a ponto dele se lembrar dessa história, desse princípio, dessa ética do Batman, em um momento aleatório, um momento que nós estávamos ali brincando. Isso mostra como a cultura é importante na formação da nossa visão de mundo. E perceba, todo o conteúdo que os nossos filhos consomem tem seus valores, tem seus princípios, tem seus vieses. É claro que nem tudo vai ser perfeito, mas muitos desses conteúdos têm sim influência da cosmovisão cristã e nós podemos usar isso em favor do reino na vida dos nossos filhos. Esse livro aqui, o livro que fez o seu mundo, como a Bíblia criou a alma da civilização ocidental, ele explica bem como essa influência alcançou as ciências, o progresso, e no capítulo 6 ele fala sobre a influência cristã no conceito ocidental de heroísmo, que tem muito a ver com essa postura do Batman que o Gabriel citou. Esse livro, ele explica que o nosso conceito atual de herói é muito diferente do conceito clássico de herói, o conceito grego-romano. Esse conceito antigo valorizava aquele que se sobressai sobre os seus inimigos a qualquer preço. Eram venerados aqueles que, enganando, traindo e matando, alcançassem seus objetivos. É só você se lembrar de Alexandre o Grande, por exemplo,
um dos conquistadores mais cruéis da história, que era venerado por sua marcha da Grécia até a Índia, que ele foi atropelando tudo no seu caminho para ampliar o seu império e se fazer famoso. Em suas últimas palavras, Alexandre disse que deixava o seu império para o mais forte, e isso gerou uma série de disputas sangrentas para a sucessão dele. Outro herói antigo, clássico, é o romano César Augusto, que consolidou o seu poder ao assassinar 300 senadores e 200 cavaleiros, inclusive o orador Cícero, famoso na época e até hoje. Esses são os tipos de heróis, não são os tipos de heróis que nós vemos na nossa cultura hoje. O que vemos nos cinemas, nos livros, são heróis que entregam a sua vida em favor de outros, não em busca de vitórias egoístas, mas em favor da verdade. O nosso arquétipo de herói está fundamentado no exemplo de Cristo, que ao invés de deixar o seu reino para o mais forte, como fez Alexandre o Grande, Jesus diz que os humildes herdarão o reino dos céus. Jesus é esse primeiro herói que entrega a própria vida para a salvação de muitos, um exemplo que a gente vai ver bastante. Perceba que a cosmovisão cristã redefiniu o heroísmo na nossa cultura. Enquanto o herói clássico valorizava o poder, o herói da nossa época valoriza a justiça. A nossa cultura valoriza o herói que serve aos seus semelhantes, como Jesus, que pegou uma bacia com a água e uma toalha de servo e começou a lavar os pés dos seus discípulos. E Jesus disse que aquilo era o reino de Deus. Se você me disser que nem tudo é bem assim, eu vou concordar contigo. Mas também vou te lembrar que 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22 diz: examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Ou seja, melhor que criar os nossos filhos em uma redoma é capacitá-los a enxergar Cristo à sua volta, sabendo discernir o que é bom e o que não é, o que está em conformidade com a palavra de Deus e o que não está. Porque hoje você até consegue controlar o conteúdo que seus filhos têm acesso, mas não vai ser assim para sempre. No futuro eles vão lidar com a cultura por conta própria. Na minha opinião, quando falamos sobre cultura, nada é mais importante e mais estratégico do que presentear os nossos filhos com lentes culturais cristãs, com as quais eles vão poder então desenvolver senso crítico sobre o que é saudável e o que não é, entendendo o que é que está alinhado com os princípios cristãos e o que não está. Em outras palavras, quando as crianças têm esse tipo de relacionamento com a cultura, os princípios cristãos eles são reforçados e não o contrário. É o paradigma da cosmovisão cristã que vai avaliar o conteúdo cultural e reconhecer nele a influência da verdade de Cristo, e não o contrário. Aqui em casa, nós já nos acostumamos com isso. Todos os filmes que assistimos são marcados com essas identificações da relação daqueles conteúdos com a palavra de Deus. No meio do filme, às vezes eu, às vezes a Michelle, muitas vezes o próprio Gabriel, faz comentários sobre o filme comparando com os ensinamentos bíblicos. Eu vou postar alguns vídeos sobre isso, falando sobre alguns filmes, desenhos, enfim, conteúdos que assistimos juntos e que surgem esses insights, né? Alguns insights desse tipo surgem. Isso para inspirar você a fazer o mesmo. Isso tem nos abençoado e nós acreditamos ser uma estratégia importante que nós gostaríamos de compartilhar com você. Por isso eu quero te incentivar a assistir TV com seus filhos, mas não só assistir por assistir. Eu quero te incentivar a consumir esses conteúdos para a glória de Deus. Colossenses 3,17 diz que tudo o que fizermos, façamos para a glória de Deus. E eu acredito que assistir a um filme com seu filho se inclui nesse tudo que o versículo fala. Como podemos fazer isso? Simples. Enquanto vocês estiverem assistindo, vá contextualizando o que vocês veem à luz da palavra de Deus. Ore antes de assistir para que o Espírito Santo te mostre essas conexões. E aos poucos, isso vai ficar cada vez mais natural para vocês. A grande verdade é que as histórias marcam as vidas dos nossos filhos e influenciam a visão de mundo que eles estão construindo. Nós podemos ajudá-los a construir essa cosmovisão com base nos princípios bíblicos. Essas lentes culturais cristãs serão uma ferramenta poderosa para eles lidarem com o mundo lá fora quando forem adultos. Se você gostou desse vídeo e acredita que ele pode abençoar alguém que você conhece, compartilhe aí nos grupos de WhatsApp. E eu te vejo na próxima. Graça e paz.